João 8:32. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos assentar dando glória a Deus? Queridos, esse texto ele é muito verídico e claro para nossas vidas. Viemos hoje para o culto de libertação total. E essa palavra ela me chama a atenção porque está falando de verdadeiramente uma libertação. E entendemos algo que é muito profundo, porque o texto está esclarecendo que quem liberta é o Filho. E quem é o Filho? Jesus. E quem é o Filho no capítulo 1 do livro de João, a partir do versículo 1? Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Filho no livro do Apocalipse, no capítulo 19? É o Verbo de Deus. E o seu nome é o Verbo de Deus. E quem conhece português não demora muito para entender que o verbo é palavra. Então o que é que me liberta? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Um homem pode pular, pode rodopiar, pode cair de uma perna só, mas só é liberto se tiver na sua vida a palavra de Deus. Viver pela palavra, andar pela palavra, amar a palavra, honrar a palavra, estar com a palavra, isso é que liberta as nossas vidas. Jesus vem à terra. Todos esperavam que ele fosse entrar em Jerusalém montado em um cavalo. Mas a promessa é que ele iria em um jumento. Andaria pelas ruas de Jerusalém em um animal de paz. Todo mundo esperava que o Verbo de Deus que viria estar no mundo fosse ultrapassar as coisas deste mundo. Mas quando nós observamos Jesus, Jesus diz uma coisa que é muito importante. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Na sua palavra, Deus ensina a gente a ter humildade. Na sua palavra, Deus nos ensina a nós subirmos para o céu. Na sua palavra, a Bíblia nos ensina a sermos honestos. Na sua palavra, a Bíblia nos ensina a sermos capazes de alcançar grandes conquistas nessa terra. Mas o principal motivo da palavra é chegar no céu. Aleluia. Esse é o objetivo do crente. É chegar lá em cima cantando hosanas, hosanas nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor dos Exércitos. O que vai nos libertar é viver na palavra, diante da palavra, andando na palavra. Não é andar em cima da palavra, que nem muita gente está andando por aí em algumas igrejas, né? É andar obedecendo a palavra de Deus. Por que nós costumamos dizer assim? Andar em cima da palavra. É porque o crente verdadeiramente, ele sempre está sendo conduzido pela palavra de Deus. A palavra de Deus no capítulo 14 do livro de João, no versículo de número 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, a palavra diz: entrai pela porta estreita, porque estreita e apertado é o caminho que conduz o homem à vida, mas largo é o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela. A porta da igreja pode ser apertada, mas é a única porta que levará o homem para o céu. A porta da igreja pode ser uma porta que às vezes fica estreito, fica apertado, dá vontade até de ir para casa, porque às vezes não suporta ouvir a palavra, mas é o único caminho que nos conduz e nos levará para o céu. Olha para o seu irmão e diz aí: eu quero subir para o céu. Diz para ele: eu quero subir para o céu. Diz para ele: mas para subir para o céu, precisamos
precisamos honrar essa palavra. Precisamos amar essa palavra, priorizar essa palavra. Vamos deixar de soberba, de rancor, de ódio, de ira, e vamos ser mais humildes, parecido com Cristo, que aí nós vamos chegar no céu, dizendo que bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. E para concluir, uma coisa eu acho interessante, é que só reconhece a palavra é quem é liberto verdadeiramente. Eu estava olhando no Facebook, irmãos. Eu não critico, mas eu fico pasmo. É um bocado de profeta no Facebook, profetizando bênção para pessoas que não é nem crente ainda, não é nem liberto. E aí começa a dizer, Deus hoje renova o teu casamento, Deus hoje renova a tua casa. Quem sabe o cara está até no adultério. Não quer largar o adultério, não quer largar a bebida, não quer largar a prostituição, e quer que Deus renove casamento? Diante de Jesus não, é igual o bispo falou aqui, tem que ser verdadeiramente liberto pela palavra. O homem que é liberto pela palavra, ele é salvo pela palavra. Jesus disse lá no capítulo 10, a própria palavra falando, ele diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Como é que eu entro e saio? Isso é um paradoxo. Porque não tem como entrar e sair. Se eu entro, eu estou dentro, eu não estou fora. Mas quando ele diz a sua porta, quem entra por mim sai. Ele está dizendo, sai do problema, sai da necessidade, sai da tribulação, sai da angústia, sai do aperto. Porque quem quer conduzido pela palavra liberta, é transformado e tem paz na vida. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a água que sacia. Quem tem Jesus é liberto. Glória a Deus. E eu concluo aqui. Nós queremos muitas coisas da parte de Deus, mas não queremos amar a palavra que liberta. Tem gente que nunca foi para a igreja porque bebe. Tem gente que nunca priorizou um culto porque fuma. Tem gente que nunca se converteu porque ainda está nas drogas. Aí diz, um dia que eu for liberto, um dia que eu mudar, eu vou para a igreja, aceito Jesus e vou seguir a Ele. Mas não pode. Porque o próprio Jesus está dizendo o quê? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu só sou livre de alguma coisa quando eu tenho o Filho no meu coração. Ele está dizendo o quê? Pois se o Filho vos libertar. E nós muitas vezes não queremos amar o Filho. Amamos tudo. Não estamos falando de filho natural, irmãos. Não estou falando de filho de pai aqui na terra. Eu estou falando de Jesus. Ame Jesus de verdade. Aleluia. Honre Jesus de verdade. Glorifique Jesus nas suas atitudes. Aleluia. Glorifique Jesus na sua casa. Glorifique Jesus na sua família. Glorifique Jesus com tudo que você é. E você vai ver a prosperidade de Deus entrando na sua casa. Você vai ver a prosperidade de Deus entrando no seu lado espiritual, na sua vida. Mas tem que ter a palavra no coração verdadeiramente. Aleluia! Tem gente que diz, rapaz, eu vou viver isso. E aí eu comentei, lá no Facebook, meus irmãos, eu sei que Deus é o Deus do impossível, eu acredito nele, já preguei sobre isso. Eu sei que Deus é o Deus da providência. Mas tem gente que não está precisando de uma palavra de amassageio de ego. Tem gente que está precisando de palavra de exortação, porque não quer mudar de vida. Eu não encontro nessa Bíblia Jesus dizendo, agora é só vitória. Já viu isso na Bíblia? Jesus dizendo, agora é só vitória. Me diz na Bíblia, pode ser um teólogo, pode ser um mestre, pode ser um doutor, em tudo. A Bíblia, o próprio Jesus não disse agora é só vitória. Ele pregou mais acerca do inferno do que acerca do céu. Aleluia! E a gente quer só vitória. Glória a Deus. Viva na palavra não, para você ver se vai ter só vitória. Eu publiquei lá e eu disse para eles, olha, a Bíblia diz, ai do profeta, que diz, assim diz o Senhor, sem que tenha sido o Senhor que diz. Ai do profeta. Publiquei lá. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Porque a nação não quer buscar a Deus. Aleluia! O povo quer priorizar o mundo, prioriza tudo. E quando se é pregação de renúncia,
o povo sai da igreja. E Jesus está cansado disso.